E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Rezende e hoje eu vou explicar como adicionar escalas humanas nos seus projetos da forma correta. Fica aí e acompanha. Antes de eu começar, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você não está inscrito ainda. Curte esse vídeo se o tema já te interessou também e bora lá. Essas escalas humanas que eu vou mostrar aqui hoje são mais artísticas. Inclusive, se vocês tiverem interesse nelas, é só acessar o link aqui na descrição. O pack vem com 50 escalas humanas em PNG prontas para usar. O estilo delas é bem diferente do que você costuma encontrar aí pela internet. Aposto que você vai gostar. O valor não é alto e você ainda por cima ajuda a manter esse canal aqui a todo vapor. Então chega de enrolação e bora lá para a tela do computador para eu mostrar os 4 tipos de inserção de escala humana que eu costumo usar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é importar a nossa escala humana aqui para o nosso desenho. Eu vou abrir a pasta onde eu tenho as minhas escalas humanas todas salvas, lembrando que o link delas vão estar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou escolher aqui a escala que eu vou utilizar. Eu vou usar essa número 12, então é só clicar, arrastar para dentro do Photoshop e soltar. Ela já vai cair aqui dentro, tudo certinho. Eu vou tirar aqui um pouco do zoom. Para ajustar o tamanho da escala, é só a gente clicar nesses quadradinhos que ficam aqui no canto da imagem e arrastar. E para manter a proporção dela e não dimensionar ela ou muito achatada nesse sentido ou no outro sentido, a gente aperta e segura a tecla Shift. Então sempre quando a gente clicar e arrastar, ela vai manter a proporção original da nossa imagem. Eu vou deixar essa escala humana do tamanho da porta, para explicar para vocês como que funciona a inserção no tamanho correto aqui no nosso desenho. Eu sempre vou procurar um item no projeto que eu saiba as dimensões dele para poder me basear no tamanho da minha escala humana. Eu vou usar uma porta, eu gosto de usar bastante porta porque é um tamanho que a gente conhece bem. Geralmente a altura de 2,10. Então a escala humana ela vai ser um pouco menor do que a nossa porta, certo? Se a porta tem 2,10, a nossa escala humana tem aqui aproximadamente 1,70, 1,80, o tamanho padrão de uma pessoa. E agora eu vou apertar a tecla Enter para adicionar. Como a gente se baseou nesse tamanho da porta para fazer a nossa escala humana, então quer dizer que ela está na linha dessa nossa porta. Se eu trazer ela um pouco mais aqui para frente, vocês percebem que ela já fica pequena comparado ao nosso desenho. Então a gente precisa aumentar proporcionalmente. Clica, aperta Shift e aumenta um pouquinho. E aperta o Enter. Agora já dá a impressão que ela tá mais pra frente aqui no nosso desenho. Quanto mais eu aumento, mais pra frente aqui do nosso projeto ela vai ficar. Vou diminuir um pouquinho. Entenderam? Então agora a gente tem a impressão que ela tá mais pra frente. Se eu arrastar ele pra perto da porta, vai parecer que ele é gigante comparado ao nosso desenho. Vou dar um Ctrl Z. Eu vou explicar a primeira forma que eu costumo colocar minhas escalas humanas. Geralmente, quando eu não tenho muito tempo suficiente, eu adiciono sem as sombras mesmo. E se você adiciona sem as sombras, ela parece que fica voando. Ela não fica numa posição certa no nosso projeto. Eu gosto de fazer o seguinte: botão direito na camada da escala humana, opções de mesclagem, vim aqui na opção de traçado, deixar ele selecionado. Vou trazer um pouquinho para cá. Ó, ele já tá com contorno branco. E configurar aqui a espessura da linha. 6 eu acho que tá bem legal, 6 pixels. E a cor eu vou manter em branco. E vou dar um OK. Então quando eu não tenho tempo suficiente, geralmente eu coloco escalas humanas assim. Porque se for para não colocar sombra, eu gosto de destacar elas para assumir que minha escala humana foi, por exemplo, uma colagem. Eu vou aumentar um pouco mais ela aqui. E a nossa primeira tá feita. Eu vou deixar ela de cantinho aqui. E vou para a segunda. Mesma coisa. Volto na pasta das minhas escalas humanas. Seleciona a que eu quero. Eu vou adicionar essa 01. Clicar, arrastar para dentro do Photoshop. Para ajustar o tamanho eu vou clicar aqui no cantinho, arrastar apertando Shift. E eu vou deixar do tamanho dessa escala humana que eu já adicionei. Vou trazer ela um pouquinho para o canto. E vou dar um Enter. Agora a gente vai passar a trabalhar com sombras. Dessa primeira escala humana, a gente vai adicionar uma sombra mais difusa. Como se o dia não tivesse ensolarado, tivesse mais nublado ou algo do tipo. Eu vou criar uma camada nova. Eu vou nomear ela para sombra 01, que é da escala número 01. Vou dar um Enter. Eu vou pegar o pincel. Vou escolher a cor preta. Clicar com o botão direito na tela. E achatar esse nosso pincel. Para fazer isso, eu vou clicar nessa bolinha aqui dele. Clicar e arrastar para o centro. Ele vai ficar achatado desse jeito. A dureza eu vou deixar em 0%. E o tamanho dele está em 156. Como vocês podem ver, aqui está um pouquinho grande. Eu vou diminuir para perto de 100. Acho que já tá legal. Aqui em cima, nessa barra que apareceu das configurações do pincel, a opacidade a gente vai mudar. Eu vou deixar, em vez de 100%, eu vou deixar em 50%. Eu vou aproximar aqui do nosso desenho. Vou pegar a camada da sombra que a gente criou e jogar por baixo da nossa camada 01, que é a camada dessa nossa escala humana. Eu achei o pincel grande, botão direito, vou diminuir, vou deixar perto de 50%. E agora a gente vai pintar aqui por baixo dela, sem soltar o clique. O que que significa? A gente vai clicar aqui e vai começar a pintar sem soltar o botão do mouse.
Agora eu vou pintar mais próximo dos pés, porque é onde está em contato com o chão. Então a sombra ela é mais forte. Essa sombra mais clara do meio é como se fosse das pernas dela aqui e do resto do corpo, beleza? Eu vou tirar do zoom para ver como que ficou. Eu acho que ainda tá bem escuro e a sombra tá bem marcada. Para ajustar isso a gente vai fazer o quê? Vai vir aqui na camada da sombra. Na opacidade a gente vai diminuir um pouquinho, para ficar bem sutil ali. Agora tá bem mais claro. E para esfumaçar mais essa nossa sombra, a gente vai fazer o quê? Vim aqui na opção filtro, desfoque, desfoque gaussiano. O padrão é aqui em 0. Quanto mais você aumenta, mais esfumaçado fica essa sombra. Eu vou deixar aqui perto de 4, eu acho que já tá bem legal. E vou apertar em OK. Vou diminuir um pouquinho mais a opacidade. Isso vocês precisam configurar conforme a necessidade de vocês. Trabalhar um pouco na opacidade, trabalhar um pouco no esfumaçado, trabalhar um pouco mais no contato entre a escala humana e o solo. Se for preciso também, vocês podem criar uma camada nova. Pintar novamente onde você precisa retocar. Quiser deixar mais forte perto do pé aqui. Trabalhar na opacidade. Depois é só selecionar as duas camadas da sombra. Botão direito, mesclar camadas. Aqui ficou com o nome errado, é só a gente voltar para o nome original. E pronto, essa nossa sombra difusa aqui, ela já tá feita. Eu acho que ficou bem legal. Deixa eu tirar essas linhas guias aqui. Ficou bem bacana aqui desse jeito que tá. Agora bora pra próxima. Eu vou pegar outra escala humana aqui no nosso desenho. Eu vou usar essa número 48. E vou fazer o mesmo processo. Eu vou redimensionar ela, que nem a gente fez anteriormente, para deixar no mesmo tamanho das escalas que a gente já adicionou. Trazer ela um pouquinho mais pro canto aqui. Agora para essa daqui, a gente vai criar uma sombra como se fosse um dia ensolarado. Que a sombra ela fica mais marcada, ela fica um pouco mais longa atrás do nosso corpo. Ou na frente, dependendo da posição do sol. Mas eu vou trabalhar aqui como se ela estivesse para trás. A nossa escala que a gente adicionou é essa número 48. Eu vou trazer ela para primeiro aqui. Eu vou deixar ela selecionada. Apertar o atalho do teclado Ctrl J para duplicar essa nossa camada. Na camada duplicada, que é a 48, copiar. Eu vou dar o nome de sombra. Sombra 48, para eu saber que é da escala humana 48. Vou deixar ela selecionada. Vou vir aqui na opção Imagem, Ajustes, Matriz e Saturação. Eu vou trazer a saturação aqui para menos 100 e a luminosidade para menos 100, para ela ficar toda escura. E vou clicar em OK. Agora nessa camada, eu vou clicar com o botão direito e vou rasterizar ela, para ela mesclar a camada original com os efeitos que a gente colocou para ficar preto. Eu vou clicar com o botão direito e vou criar um objeto inteligente de novo. A gente vai pegar essa camada da sombra, jogar para baixo da nossa escala humana, apertar o atalho Ctrl T e apertando o Ctrl, o nosso cursor já muda e selecionando esse quadradinho do meio e arrastando, a gente consegue jogar ele para trás. Eu vou jogar ele um pouco para cá, como se o sol já estivesse um pouco mais baixo. E os pés eu também vou ajustar, porque a sombra escapou desse meu pé aqui. Eu vou apertar o Ctrl de novo, selecionar esse quadradinho do canto e ajustar para ficar certinho aqui no pé da escala humana. Desse aqui também. E vou apertar a tecla Enter. Agora a gente vai mexer na opacidade dessa nossa sombra. Eu vou deixar ela selecionada, clicar aqui na palavra opacidade e ir arrastando para o lado. Eu vou deixar em torno de 18. Lembrando que se seu projeto já tiver sombra, por exemplo, se aqui atrás já tiver uma sombra, você vai ter que deixar essa cor dessa nossa sombra nova na mesma tonalidade da sombra do seu projeto. Beleza? Esse aqui já é um tipo de sombra. Ela já pode ser assim desse jeito, mas eu gosto sempre de esfumaçar um pouco para ela não ficar tão marcada. Para esfumaçar, a gente vai fazer o mesmo processo. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, vou deixar em torno de 3 e vou apertar OK. Essa sombra aqui também já tá legal. Agora o último tipo de sombra, eu vou adicionar mais uma escala aqui. Clicar e arrastar para o nosso desenho. Vou ajustar o tamanho dela. Trazer para o canto aqui. Eu vou dar um Enter. Eu vou levar ela lá pra cima. Primeira camada. Agora esse tipo de sombra é uma sombra mais interna. A gente vai fazer o quê? Ctrl J na camada da nossa escala e Ctrl J de novo para duplicar duas vezes. Na primeira cópia, eu vou vir em Imagem, Ajustes, Matriz Saturação, deixar ela toda preta, que nem a gente já fez anteriormente. E vou fazer de novo na segunda cópia. Deixar ela selecionada, Imagem, Ajustes, Matriz Saturação, deixar ela totalmente preta. E agora eu vou renomear. Essa vai ser a sombra 2 e essa a sombra 1. Apertando o Shift, eu vou selecionar as duas, clicar e arrastar para baixo da nossa camada da escala humana. Eu vou rasterizar as duas camadas das sombras. Botão direito, rasterizar. Botão direito, rasterizar. E agora converter em objeto inteligente de novo. Botão direito, converter em objeto inteligente. Botão direito, converter em objeto inteligente.
Na sombra 01, eu vou apertar Ctrl T. Segurando o Ctrl, eu vou segurar esse quadradinho e arrastar para um lado. Eu vou ajustar o pé aqui, que nem a gente já fez anteriormente também. E na sombra 02, eu vou repetir o processo. Selecionar ela, apertar Ctrl T, descer para o outro lado agora e ajustar o pé. Eu achei essa daqui muito para cima, eu vou inclinar um pouco mais. Agora a gente vai trabalhar na opacidade delas. Na sombra 01, eu vou deixar em torno de 15%. E na sombra 02, eu vou deixar em torno de 7%. Eu vou dar um zoom aqui perto do pé dele, criar uma camada nova. Vou lá no pincel, botão direito na tela, vou selecionar o pincel que a gente já tinha criado, que é esse daqui achatado e esfumaçado. Vou deixar o tamanho dele menorzinho, perto de 40, acho que tá bom. E vou pintar perto do nosso pé aqui. Diminuir um pouquinho da opacidade. E o nosso terceiro tipo de sombra tá pronto. Essa nossa sombra representa lugares fechados, onde provavelmente tem mais de um ponto de luz. E a sombra fica mais marcada, ela não fica tão esfumaçada que nem na sombra do sol. Para ficar mais organizado na hora de mover, eu vou selecionar a camada 16 e as sombras dela, clicar com o botão direito, converter em objeto inteligente. A escala humana 48 e a sombra dela, botão direito, converter. Escala 01 com a sombra 01, botão direito, converter. Então agora eles já estão prontinhos aqui pra gente se a gente precisar mover. Consigo mover ele pelo nosso desenho sem problema nenhum, com a sombra presa neles já. Esses foram os 4 tipos, com certeza há mais tipos. Nesse vídeo eu mostrei os que eu mais costumo usar. E lembrando que tudo vai depender do seu projeto, das sombras do seu projeto, do tempo disponível que você tem para criar essas sombras, porque quanto mais tempo vocês tiverem para trabalhar nelas, mais legal vai ficar. Isso já dá uma diferença enorme nos seus desenhos. Adicionando essas sombras, as suas escalas humanas ficam fixas no chão. Sem a sombra parece que a escala está voando pelo seu projeto. Se vocês quiserem um vídeo com inserção de escalas humanas realistas, mostrando questões de sombras, iluminação, reflexos, voltado mais para pós-produção, deixa aí nos comentários para eu saber. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, ajuda bastante a gente. Eu vou deixar o link dessas escalas humanas aqui na descrição do vídeo. Por lá também você vai conseguir encontrar todos os outros produtos nossos para representação arquitetônica. Além disso, tem os nossos cursos, eu vou deixar aqui na descrição também. E nossas redes sociais. Eu interajo bastante com vocês lá pelo Instagram. Então se você não me segue, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição para acompanhar a gente. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal.